Para que serve a moral? Vamos entender um pouco sobre moral e ética. A gente está falando agora sobre o elemento fogo, porque estamos sob o domínio de Sagitário. Então as coisas precisam ficar claras. Quando a gente fala de Júpiter, a gente está falando do nosso sistema religioso, pessoal e cultural. Quando a gente fala de uma religião, a gente está falando de uma questão que possui alguma doutrina, alguns dogmas, alguns passos a serem seguidos. Essa é a função da religião. A palavra religião vem do latim religare, que representa a religação do homem com Deus. Então, a função da religião é trazer essas doutrinas, esses ensinamentos, para a pessoa ter uma base de movimento pela vida. Isso tudo é traduzido pela astrologia como Júpiter. Então, à medida que você se move baseado nessa religião ou não, vai depender de cada pessoa, você de alguma forma segue os seus próprios conceitos pessoais, ao mesmo tempo que esses conceitos também são de outras pessoas. Aqui, a gente começa a desenvolver a nossa moral. Porém, antes de falar sobre a moral, é importante lembrar que uma pessoa que não segue nenhuma religião, por exemplo, às vezes ela vai seguir uma filosofia de vida. Essa filosofia de vida também vai ser compartilhada com outras pessoas. Ou seja, essa pessoa tem como base essa filosofia do qual ela se movimenta por cima dela e tem a própria moral desenvolvida. Então, para que serve a moral? Quando a gente chega em Sagitário, a gente já entendeu que o ser humano tem um lado sombrio que precisa ser integrado e reconhecido em cada um de nós. Porém, como a gente vive em sociedade, como a gente vive interligado com outras pessoas, é importante lembrar que algumas coisas não são bem-vindas e nem bem vistas. Isso, de alguma forma, a nossa moral nos impede que façamos coisas, muitas vezes, mal vistas. Então aqui a gente entende que a moral tem como função colocar limites, porque senão todo mundo sai fazendo o que quer e a sociedade não funciona muito bem dessa forma. Então, por exemplo, a sociedade diz que roubar é moralmente errado. Então as pessoas que seguem essa moral social deixam de roubar porque esse roubo tem consequências diante das leis de Júpiter. Então a moral ela ajuda no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento particular da pessoa. Ela vai seguir um caminho do qual é moralmente correto para ela, segundo a sociedade, segundo a família e segundo ela mesma. Porém, é importante lembrar que, em algum momento do seu desenvolvimento pessoal, essa moral ela precisa ser relativizada. Ela precisa ir ficando para trás, porque ela te limita. E quando eu falo dessa moral, eu não estou dizendo que você deva simplesmente passar a agir de forma errada. Eu diria que tem mais a ver com você desenvolver os seus próprios conceitos pessoais em direção à sua própria vida, em direção ao seu próprio crescimento, porque senão você vive, por exemplo, a sua família acha que isso é errado, então você não vai viver nessa direção porque a sua família está dizendo que é errado. Então a sua família é toda de uma religião e você quer se encontrar em outra religião. Mas a moral dessa família diz que isso é errado. Se você não quebra isso, você não amplia a sua consciência. Não que você deva ser necessariamente um afronte para sua família, mas o seu sentido pessoal deve ser levado em conta em primeiro lugar. A gente está falando do elemento fogo. Se a família toda segue um conceito de que existe a necessidade de fazer um curso superior, e se você decide não fazer um curso superior, você está indo contra a moral da família, e isso de alguma forma faz com que você quebre essa moral e amplie a sua própria consciência na sua direção pessoal. Então é importante frisar que a moral tem a necessidade de colocar rédeas na pessoa, na sociedade de forma geral, mas ela precisa ser ultrapassada, porque senão a pessoa se torna moralista. E uma pessoa moralista é uma pessoa que acredita que a própria verdade é a única verdade e que se os outros buscam outra verdade além da verdade dela,
as outras pessoas estão erradas. Isso se torna uma pessoa difícil de lidar. Lembrando que a verdade pessoal de cada pessoa é como o espelho quebrado. Um grande espelho em várias partes, cada parte significa uma parte da verdade, então ninguém necessariamente está com a verdade absoluta. E depois que a pessoa começa a relativizar a própria moral e seguir a própria verdade, o que ela precisa desenvolver? E aí é chegado o momento da pessoa desenvolver a ética. Essa é uma questão mais difícil de explicar, porque ela é mais pessoal do que a moral. A moral geralmente engloba a sociedade, família, religião, por aí vai. A ética é uma questão mais pessoal, que depende muito do seu próprio desenvolvimento de alma. O que o seu inconsciente quer de você? E aí a sua ética vai sendo desenvolvida. Então, o que seria a ética? Vamos tentar entender. Suponhamos que você está num lugar isolado onde você tem 3 animais, 3 cachorros. E nada te impede de fazer o que você quiser com eles. Você pode maltratar, você pode botar fogo, você pode pisar neles, porque nada vai te impedir, a não ser a sua ética. Se nenhuma moral naquele instante te impediria de realizar tais atos, apenas a sua ética pessoal te impediria ou não. Uma pessoa que está sozinha com uma criança, por exemplo, ela tem poder sobre aquela criança. Suponhamos que ela possa fazer o que quiser com aquela criança, que ela não seria descoberta. Apenas a ética dela impediria que ela faça alguma coisa com a criança ou não. Então observe que a ética ela é mais pessoal, ao mesmo tempo que também ela tem um nível mais geral. Um caso extremo, por exemplo, uma pessoa que se envolve com o marido da irmã. Se ela soubesse o nível de dor emocional que isso causaria à própria irmã, ela não faria isso. Mas, se ela chegou a se mover dessa forma, é porque ela não desenvolveu uma ética suficiente para se colocar necessariamente no lugar da irmã e entender o nível de dor que isso causa. Porque você não iria gostar de fazer para alguém algo que você não gostaria que fizesse para você. Então aqui a gente compreende a necessidade de uma visão muito mais elevada em relação à vida, para poder a gente não seguir apenas os nossos instintos mais sombrios. A gente já está falando do elemento fogo no seu último nível. Então aqui é a hora onde a gente vai encontrar a nossa capacidade de atingir e afetar outras pessoas de uma forma muito benevolente, porque a gente encontra o alcance da nossa identidade. E o alcance da nossa identidade, ele de alguma forma ressoa com outras pessoas ou não, dependendo daquilo que a gente desenvolveu até então a nível pessoal. A gente alastra o nosso fogo porque a gente já está desenvolvendo Sagitário. Então até aqui a gente entendeu a necessidade da moral, que em algum momento ela precisa ser ultrapassada, e a necessidade da ética, porque de alguma forma ela te humaniza. Você vai entender que agir de determinadas formas, por mais que nada te impeça, dependendo do que você fizer, pode trazer depois uma carga emocional profunda, extremamente difícil de lidar. Então é sempre necessário a conscientização a partir do desenvolvimento da nossa luz, para poder a gente entender realmente o que é benéfico ao ser humano e o que pode ser expansivo para a nossa consciência.